aí, como vocês estão? Tudo bem? Agora é hora de mais um episódio do nosso É Sério Podcast. E eu já faço o convite a você que está nos acompanhando nas plataformas de podcast que estão aparecendo ou vão aparecer aí no seu vídeo, né? A gente também pode ser ouvido e visto pelo Spotify, além, é claro, aqui do nosso canal no YouTube. Se você não segue esse canal, aproveita agora. Se inscreve, manda o seu comentário e também ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que a gente publica aqui, de todas as nossas entrevistas e também dos nossos conteúdos, tá certo? Gente, hoje eu vou conversar sobre um assunto que, para a mulherada principalmente, né, interessa bastante. E eu digo sempre, não é só uma questão de estética, é uma questão de bem-estar, de você se sentir bem consigo mesmo. E antigamente, as pessoas tinham um certo receio em relação a esse assunto, a cirurgia plástica. Mas hoje, graças à tecnologia, muito aprimoramento dos nossos profissionais, a gente consegue encontrar aqui em Maceió, eu falo por questão regional, né? Profissionais que se dedicam bastante a encontrar as melhores alternativas, os melhores tratamentos e procedimentos para que as pessoas que não se sentem bem com alguma parte do corpo ou com ele todo, por que não dizer, né? Essas pessoas, elas podem ser encontradas aqui em Maceió. E tem gente que vem de fora para cá, para procedimentos estéticos. Você sabe que o Brasil é um dos campeões em procedimentos estéticos, em cirurgias plásticas, e a gente hoje conta com a tecnologia ao nosso favor. Quem é o meu convidado hoje aqui do É Sério Podcast é o cirurgião plástico Felipe Mendonça. E aí, doutor, tudo bem? Tudo jóia, eu agradeço o convite. Fico muito feliz em rever você depois de tanto tempo aqui no É Sério Podcast. Que bom. E estou à disposição aqui para esclarecer tudo de plástico. Pois tem muita coisa, viu? Muita coisa mesmo. Eu estava dizendo que o Brasil ainda é campeão nessa área de cirurgia plástica. A gente só perde, eu acho, que para os Estados Unidos, né? Essa disputa é anual. Então tem ano que o Brasil está na frente, outro ano os Estados Unidos. Então eles ficam cabeça a cabeça disputando. Em número de cirurgias plásticas. Qual é a dúvida mais comum, doutor, quando chega alguém? Primeiro a gente tem aquele sonho, né? O meu nariz não tá legal, ou o corpo não tá legal. Quais são as dúvidas principais, assim, os questionamentos que as suas clientes ou os seus clientes têm lá no consultório? A principal procura da minha clientela é por contorno corporal. Sim. E mamas, né? Acho que 95% dos meus pacientes são mulheres. A gente vem num crescente aumento do masculino, mas a feminino ainda é a grande maioria, né? Espero eu que com essas novas tecnologias, a nova oferta de pacientes, a gente equilibre um pouco mais isso aí. Então, é mais ou menos isso. Qual é a cirurgia mais procurada hoje em dia? Você falou de mama, de contorno, mas vamos destrinchar aqui. Vamos lá. Contorno corporal, ele é composto de algumas cirurgias, né? Eu acho que ela é a mais procurada. Contorno corporal do homem e da mulher, porque envolve muitas técnicas, né? Então a gente pode fazer lipoaspiração, a lipoescultura, abdominoplastia por vídeo, mini abdominoplastia, o remodelamento de costela, que é super atual, acabei de sair de um curso dele, tem a por vídeo, tem a com ultrassom, então assim, tem muita alternativa e muito resultado para a gente entregar. Então eu creio que seja a mais procurada. Em segundo momento, as cirurgias de mama, seja ela redutora ou de aumento. Com silicone, né? Então, e suspensão também, que a gente chama, né? A gente chama, o lift ou mastopexia. Essa mastopexia, ela pode ser com ou sem silicone. Entendi. A depender do que a paciente quer de resultado. Pronto. Pensei em fazer uma cirurgia plástica, qual é o primeiro passo que a gente tem que tomar? O primeiro passo é você escolher um médico credenciado e que ele tenha formação pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é ver os resultados desse médico. Em geral, eles mostram resultados pelo Instagram, que é a plataforma mais acessada. Em terceiro lugar,
ver indicações de conhecidos, é muito importante. Referência, né? Ver se alguma prima, amigo já operou, se deu certo, como foi o atendimento, né? Eu acho que esse é um bom caminho. Depois disso, ver onde esse médico opera, se é hospital, se é em clínica. Então, assim, eu acho que se você colher boas informações nessa pesquisa que eu citei agora, dificilmente você vai ter um resultado ruim. Eu sempre converso com especialistas, seja em várias áreas, e eles sempre me dizem que o tratamento ele é 100% perfeito, ou digamos assim, o objetivo é alcançado com 2 etapas, né? Que é os 50% seria o profissional e os outros 50% é o paciente. E quando a gente fala em cirurgia plástica, a questão do pós-cirúrgico, né? Você seguir exatamente todas as orientações médicas, isso com certeza vai garantir um resultado satisfatório, né? Exato. É exatamente isso que você falou, 50% do médico, 50% do paciente. Se o paciente não se dedica no pós-operatório, é muito difícil você deixar metade da cirurgia nas costas do médico. Né? Então, assim, é preciso que ele faça o que o médico orienta. Então, não adianta eu colocar um silicone e a mulher, no outro dia, daqui a uma semana, tá indo em festa, sem sutiã, pulando. Você tá entendendo? Não fazer a drenagem quando a gente indica. Porque, assim, é uma cirurgia, é uma coisa complexa. Você não vai comprar um silicone num balcão, numa farmácia. Você vai fazer uma cirurgia, é uma intervenção, então você tem que respeitar. E isso tem um processo, não é? O resultado não vai chegar em uma semana, em 15 dias. É um processo que demora pelo menos 3 meses, né? Para a gente começar a liberar o paciente para fazer a complementação em atividade física e tudo mais. A gente só consegue liberar um paciente plenamente para atividade física com 3 meses, ou seja, ele já ficou aqueles 3 meses parado, sem atividade física. Então, há déficit de musculatura, você perde massa corporal magra, né, que são os músculos. E depois disso, para o avião decolar de novo, precisa tempo para ele readquirir capacidade atlética, capacidade física. Então, você vai atingir isso 8 meses, 9 meses, 1 ano. Não é aquela coisa, eu vou fazer a cirurgia aqui, daqui a 15 dias já estou por aí, de biquíni e cortininha. Obviamente que a gente tenta restabelecer o retorno à sociedade do paciente o mais precoce possível, porque é bom para o paciente voltar ao convívio social, ao seu trabalho, mas você pode voltar ao seu trabalho, ao seu convívio social, respeitando as regras do pós-operatório, entende? Cinta, mulherada, cinta sutiã, meia, enfim, evitar certos esforços, né? Então, assim, a gente pode devolver o paciente para a sociedade, é bom para a economia que ele volte ao trabalho, é bom para o patrão dele que retoma aquele seu empregado. Então, assim, a gente devolve o paciente, mas trabalhar é uma coisa, ir para uma festa, ir para uma piscina é outra, praticar um esporte é outra totalmente diferente. Existe época em que as pessoas procuram mais fazer cirurgias plásticas? Tipo, eu acho que todo mundo quer mostrar o corpo no verão. Então seria o quê? No inverno, outono? Como é que aqui as coisas são bem... é um pouco diferente aqui no Nordeste. Quando eu morava no Sudeste, a gente tinha uma grande procura no meio do ano. Junho e julho era bombado. Porque chegava no verão, o pessoal do Sudeste viaja para o Nordeste, para Miami, enfim, para as praias. Então, existia muita procura no meio do ano. E porque era frio. Mas aqui, como a gente não tem frio, não tem uma época... Tem época chuvosa e não chuvosa, né? E o que é que acontece? Uma peculiaridade aqui é que no meio do ano tem um São João. E o pessoal não... É impressionante como o pessoal desmarca consulta e cirurgia na época do São João. Impressionante. Tem a comilança, tem as festas, os arraiais, tem tudo isso, né? Acho que é por isso. Aí o que é que acontece? Quando é que eu noto a procura grande? Dezembro e janeiro. Estranhamente, né? Talvez uma explicação é que o nordestino, ele tem as praias a vida inteira. Então não faz muita diferença como o pessoal do sul e do sudeste. Então talvez por a gente ter essas belezas naturais ao nosso dispor o ano todo e com a temperatura
relativamente agradável o ano todo, talvez não faça muita diferença. Então eles aproveitam essa época para fazer muita cirurgia. Então a procura é muito grande em dezembro, janeiro. Legal. Gente, quando eu convidei o Dr. Felipe para vir para cá, eu pedi a ele que enviasse aqui para a gente algumas imagens de procedimentos, né, de animações de procedimentos que ele faz. Os meus colegas aqui da produção, quando a gente estava postando, eu olhava assim, meu Deus, é assim que faz? Eu digo, exatamente isso. A gente pode mostrar agora, Beto, um de abdominoplastia. Primeiro explicar o que é, né, doutor Felipe? E mostrar um videozinho aí como é esse procedimento. Vamos lá. Podemos ver a abdominoplastia, né? Vocês podem ver a diástase da paciente sendo marcada, que é a separação da musculatura reto-abdominal, e agora a gente fechando a diástase, reaproximando a musculatura, que foi afastada por uma gestação ou obesidade, né? E a retirada de pele. A gente pergunta, diástase, para quem está em casa, o que significa isso, doutor? Diástase é o afastamento da musculatura reto-abdominal. Por exemplo, a mulher engravidou, fica com a barriga mais flácida, seria isso? Quando ela é engravida e tá com o bebezinho lá dentro, a musculatura ela se afasta para o bebê poder comportar o bebê. E após retirada do bebê, esse músculo tende a voltar. Só que, em alguns casos, ele não volta totalmente. Então, a paciente permanece com essa diástase pós-gestação. Também pode ser pós-emagrecimento. Então, a paciente tinha um volume abdominal muito grande, com muita gordura visceral. E isso, quando você faz uma bariátrica, um emagrecimento de grande porte, ele também não retorna ao normal, não fecha totalmente. Então, a gente vai lá e corrige isso. Essa correção hoje em dia, ela pode ser por abdominoplastia aberta, que a gente chama, né, que é essa tradicional. Corte, né, que foi mostrado aí. Mas hoje em dia a gente tem duas técnicas que podem evitar a abdominoplastia. Que eu estava falando da tecnologia, gente, do profissional certo para poder usar as técnicas certas com o resultado. Quais seriam essas técnicas? Você tem que pedir ao seu médico, ao seu cirurgião plástico, que ele faça essa técnica. Entendeu? Então, a gente tem duas opções para o paciente. A gente tem a Eul-Graft, né? Que é a lipo... A gente coloca a gordura dentro da musculatura do reto abdominal, de um lado e do outro. E essa gordura, ela consegue fechar essa diástase. É incrível, né? Mas consegue. Até 2 centímetros a gente consegue fechar essa diástase. Se a diástase tiver de mais de 2 centímetros, aí a gente pode partir para a Mila, que é que é a abdominoplastia minimamente invasiva. Sim. Onde a gente coloca as câmeras de vídeo e vai lá e costura, como apareceu no vídeo anterior. Só que por vídeo com 3 furinhos. É fantástico. Minha nossa, eu só vi falar em vídeo quando você fazia videolaparoscopia, alguma coisa assim. Mas para cirurgia plástica é extremamente recente? Eu acabei de marcar uma agora, eu tô vindo no consultório agora, eu acabei de marcar uma. Certo. Né? Então é super recente, eu fiz o treinamento em março desse ano. Nossa. Aí no caso, a paciente ela precisa fazer essa avaliação antes, né, para que esses procedimentos, essas técnicas sejam infelizmente não é para todo mundo. Então a paciente não pode ter uma flacidez muito grande, como essa do vídeo. Essa do vídeo tem uma flacidez tamanha que precisava fazer uma abdominoplastia convencional. Mas a tecnologia está aqui para isso, para a gente tentar evitar cortes desnecessários. Entendi. Tudo isso muito bem avaliado no pré-operatório e conversado bastante com a paciente sobre isso. Uma outra dúvida que eu tinha perguntado já para os meus internautas aí, a questão daquelas orelhas de abano, né? Tem gente que sofre bullying, que tem um completo desconforto. A mulherada, principalmente, ela coloca o cabelo, tem essa vantagem. Mas os homens, isso é mais perceptível. Mas dá para corrigir também, né? O ideal é que a gente aborde esse paciente antes de ele sofrer esse bullying. Então, assim, esse paciente, entre 5 e 7 anos, seria a idade ideal. Nossa, quanto mais cedo... porque assim, aí não vai chamar enfim, daqueles apelidos que eu não vou nem citar aqui, mas que machucam a criança e transformam esse adolescente num adolescente frustrado. Se ele não for bem acolhido pela família, bem orientado, ele vai desenvolver alguma frustração em relação a isso. A gente tem até um videozinho, será que a gente pode mostrar, né? Que tem esse procedimento da orelha, né? A orelha de abano, que a gente costuma chamar,
de como é que ele é feito. Será que a gente consegue? É autoplastia que a gente chama, né? Então a gente resseca aí essa região de concha auricular, né? A gente retira ela, reaproxima ela da região temporal, diminuindo o ângulo e dá uma remodelada na anti-herpes. É um resultado muito legal. Olha como é que ficou legal. Isso mexe com a autoestima, porque, nossa, acho que não tem coisa melhor do que... Tinha gente que dizia que isso era frescura. Fulano vai fazer cirurgia plástica. Pra quê? Não sei o quê. Mas é autoestima. É como as pessoas se veem no espelho. Se ela não gosta do que tá vendo, por que não? Né? A gente só vai passar aqui por essa vida uma vez, que seja do jeito que a gente se sentir melhor. Eu penso dessa maneira. Isso. Eu escolhi medicina porque eu gosto de ajudar o próximo. Eu gosto de ajudar outro ser humano. E escolhi a cirurgia plástica porque eu gosto de mexer com o paciente não só no corporal, na estética, na reparação. A gente, quando faz uma cirurgia plástica, a gente atinge muito além disso. A gente atinge a mente do paciente, o psicológico dele. A gente empodera, o paciente se sente confiante e a gente consegue devolver ele para a sociedade. Eu bato muito nisso. Eu vou te reintroduzir na sociedade com mais segurança, com empoderamento, mais confiante. E isso repercute na vida profissional, conjugal, familiar, tudo. No trabalho, em todo o ecossistema do paciente. É muito interessante isso. A gente mexe com a mente. Gente, tem um monte de procedimento aqui pra gente falar. Vamos falar dessa questão do lift. A gente também tem imagens, que é a suspensão, né? Que seria essa suspensão dos seios. Isso eu acho que as mulheres, elas se sentem muito incomodadas, principalmente depois que têm filhos, isso. Né? A tendência é que o seio fique mais caído. A gente usa muito silicone para fazer essa suspensão. E a gente fez um curso também recentemente de short Testar os fatores hormonais na gestação, amamentação, puberdade e menopausa. A oscilação de peso e o próprio envelhecimento, pois os seios mudam com o tempo e perdem sua forma e firmeza. A mastopexia é o procedimento de elevação das mamas, com o objetivo de reverter o caimento natural dos seios. Sendo assim, a cirurgia envolve... procura fazer uma cicatriz em L, né? Livrando o decote do paciente, a região medial. A gente tenta fazer a mastopexia interna, eu acabei de fazer uma, talvez a primeira do estado, que é fazer a mastopexia interna por dentro, só com o corte de baixo. É muito difícil, né? Muito trabalhoso, pouquíssima indicação, mas tem essa possibilidade. Tem essa questão, não são todos os casos que a gente pode fazer a cirurgia. Não são todos os casos, a gente escolhe a dedo esse caso da mastopexia interna, mas esse short scar dá para reproduzir em grande parte dos pacientes, sabe? É uma cirurgia com a cicatriz muito, mas muito menor. 50% menor. Porque eu acho que a preocupação também, seja homem ou mulher, é que não fique essa cicatriz. Porque se você vai querer mostrar o corpo, tipo usar um biquíni um pouquinho mais decotado, uma roupa, né? Assim, para ficar com a cicatriz, ninguém vai querer. Exatamente. A cicatriz vamos dizer assim, um problema que às vezes foge da mão do cirurgião. Então a gente eu dou 110% na minha cirurgia. Uso as melhores técnicas, sempre estou me atualizando. Então, assim, mas a cicatriz não depende só do médico, né? Às vezes é do organismo da paciente que não produz uma cicatriz legal. Então, às vezes ela fica com um pouquinho de hipertrofia, às vezes dá queloide, às vezes escurece. Então, assim, foge um pouco da mão do cirurgião. Aí a gente tem que chamar ajuda do dermatologista, né? E às vezes tem que fazer a correção da cicatriz, né? Eu gosto de entregar 100%, a minha paciente 100% satisfeita, até onde ela estiver comigo, né? Então, a gente faz de tudo. E, tipo, se eu conseguir reduzir as cicatrizes, menos problema eu vou ter, é matemática. Se eu tenho uma cicatriz de 10 e posso deixar em 5 centímetros, a chance matematicamente diminui, né? A gente fala de tecnologia, você também tem uma nova técnica, essa questão da lipo HD, a gente também tem imagens dela aí, vamos ver se a gente consegue colocar. É algo novo também, muito, né? Novo. Eu comecei em dezembro. Eu vejo as imagens pelo Instagram e quando a gente pensa, meu Deus, que barriga é essa? É surreal. O meu resultado hoje em dia é surreal em relação ao que eu tinha, né? Já era bom, agora é muito melhor, né? Então a gente consegue dar com essa tecnologia um resultado atlético para o paciente.
todo mundo... Assim, quais são as indicações ou contraindicações nesse caso da Lipo HD? Tem isso? Não, vê, eu hoje em dia não faço mais a técnica que eu fazia antiga. Então eu não faço mais uma lipoaspiração convencional. Eu só uso a lipoaspiração. Na verdade, hoje em dia eu trabalho com a Ultra HD. Nossa. Ultra HD é a que a gente coloca essa gordura junto com células tronco dentro da musculatura. Então eu vou fazer a definição dessa musculatura e que o paciente, eu vou multiplicar as células musculares dele. Então se ela tem 1 centímetro, eu vou transformar ela para 2 centímetros de músculo e não só desenhar a gordura, sabe? E outra tecnologia que a gente está usando agora, que é a lipo ultrassônica. A lipo ultrassônica, ela dá menos dor no pós-operatório, porque ela derrete o adipócito, então assim, é menos trauma no paciente. A gente causa menos anemia no paciente, né? E depois disso tudo, a gente coloca o jato de plasma para retrair a pele. Esse conjunto de coisas se chama neolipo, que é a nova lipoaspiração. E graças a Deus, hoje em dia, eu consigo oferecer ao nosso cliente aqui em Maceió. É muita coisa, viu? A gente vai dar só uma pausazinha. Sabe o que chegou aqui, gente? Olha só, que mesa linda. Não sei se vai dar para pegar aí. Ó, deixa eu colocar aqui. Não, vamos pra cá. Olha só, doutor. Queijos, uma tábua maravilhosa de frios. Presentinho aqui pro Sério.podcast da Dona Canastra Empório. E eu indico para vocês, gente. Aqui tem queijo do reino, queijo provolone, tem um provolone aqui maravilhoso, que é esse que é com tomate seco. Você que passou o dia aí todo fazendo cirurgia, vamos começar a beliscar aqui um pouquinho. Pois é, e é de Minas Gerais, né? Tem umas torradinhas. Minas Gerais tem muito a ver com você também, né? Eu fiz residência médica de cirurgia plástica em Minas Gerais. Eu lembro que a primeira vez que a gente conversou, a gente estava num Réveillon, né? A gente estava no Réveillon, você e sua esposa, você ainda estava lá, vim pontualmente pro Réveillon. Pois é, aí o Felipe e a esposa dele estavam sentados assim, no augezinho que tinha. Ele disse que acompanhava os meus programas, que assistia. Lá de BH para matar a saudade de Maceió. Olha que bacana, gente, isso foi 2011. 2011, isso. 2012. 2012 eu vim morar em Maceió, acho que foi 2010 ou 11, por aí. Foi nessa época ainda, dos grandes Réveillons do Absoluto. Isso maravilhoso. mesmo. Vamos petiscar aqui. Então, essa tábua aqui, maravilhosa, é da Dona Canastra Empório. Mandar um beijo grande para Renata. Lá, gente, vocês podem encomendar. Vou colocar o Instagram deles, tá certo? Para que vocês possam seguir. Uma delícia, né? Esse aqui é um queijo do reino e tem provolone aqui também com ervas. Tem também um salamezinho aqui perfeito. A gente tá no começo da semana, quer receber os amigos de última hora, tem aquela coisa, eita, tô indo visitar você. Que tal servir uma tábua de frios? Essa aqui tá perfeita. Preparei com muito carinho, com o que eles me enviaram. Geleiazinha aqui, ó, incrível, de frutas vermelhas. E isso aqui encanta qualquer convidado, diga isso. Com um vinhozinho, então. Então, perfeito, pronto. Da próxima vez a gente vai providenciar um vinho aqui no É Sério para poder encantar mais ainda os nossos internautas. E eu vou deixar essa tábua aqui. Não vou tirar ela aqui agora, não. Gente, que bacana, que delícia. Prova esse outro. Muito bom. Minha produção vai ficar com água na boca. Mas é assim mesmo, né, gente? Eu vou deixar aqui, ó, pra gente ir degustando. Eu sei que tá falando de cirurgia plástica, mas aqui tá tudo light. Não, tá tudo light. Então, pode, né, doutor? Pode, sim. Bom, voltando pro nosso assunto da cirurgia plástica, vamos falar também de outro procedimento. Antes, uma dúvida. A gente você falou dessa questão da suspensão do seio, que pode ou não colocar o silicone. Pós-cirúrgico, usa-se uma cinta por quanto tempo? Depende de cada paciente. A plástica de mama, ela obriga você a usar o sutiã modelador. Muito tempo? São 3 meses. Certo. A gente libera, depois de uns 45 dias, pontualmente, para paciente ir para algum evento com outro tipo de sutiã, mas sempre com sutiã. E que ela não faça extravagâncias e tudo mais. Exemplo, se eu te opero da mama, aí você tem um jantar para ir
para comer um queijinho desse com um vinho na casa de alguma pessoa, algum amigo e tal, a gente libera. Doutor, eu queria usar um sutiã menos mais discretinho e tal. Mas que ele marca muito. Então, assim, nem toda roupa vai comportar. Então, se você quiser, a gente negocia e libera, né? Vai lá, vai ficar sentada. Agora, o que é que não pode? A gente operar a paciente dizer que vai fazer isso e vai para um show do Absoluto. Que nem, um show do Chiclete com Banana, do Asa, né? E uma boate. Aí, né? Você está sabotando a sua cirurgia. Pois é aí que entra aquela história dos 50% do profissional médico e dos 50% quando é o paciente, né? Tem que colaborar, tem que haver essa ajuda mútua. O profissional está ali se especializando, fazendo os treinamentos, os cursos, né? Trazendo as novas técnicas, mas se o paciente não colaborar daquele jeito, com certeza o resultado não vai ser bom e depois não venha reclamar. Eu digo sempre a minhas pacientes, a cirurgia não é minha, a cirurgia não é sua, essa cirurgia é nossa. Então a gente vai de mão dada até o final para entregar o resultado. Então não adianta você querer enganar, porque você vai estar sabotando a sua própria cirurgia. É o famoso tiro no pé. Não adianta você dizer, não vou pular, não vou, e fazer tudo isso, entendeu? Então é uma coisa que não faz sentido. É uma recuperação que dura pouco tempo. 3 meses não é nada. Diante de, por exemplo, como a gente estava falando, muitos anos, às vezes, de frustrações. A pessoa deixa de sair, de vestir uma roupa. Claro, né? A gente entrega um resultado de excelência para o paciente. A mudança é gritante no pós-operatório. Você já vê de cara que está top. Estou vendo o seu olhar... né? Só pensando. Então, assim, eu vou fazer 50 daqui a um tempinho. Eita! Eu digo, meu Deus, eu quero me recalchutar. Vamos lá. Porque a gente vai relaxando, vem filho, né? Tem aquelas intempéries da vida, às vezes você adoece, precisa de uma medicação vai deixando você um pouquinho mais cheinha e tal. Olha aí que maravilha, já estou pensando lá no futuro. Esse é um prazer. Doutor, só voltando aqui para a questão de quem mais faz cirurgia. A gente fala só das mulheres, mas os homens vêm aí com tudo, né? Qual o tipo que eles mais fazem? Então, eu estou entrando num nicho agora que é da lipo Ultra HD masculina. Certo. Então, a gente está conseguindo atender aquele paciente que malha. Sim. Durante anos. E aquela gordurinha não sai do canto. O cara não tem resultado. Não tem equipamento que dê jeito. Aí termina que desestimula o cara de continuar na academia. Então eu estou atendendo muito esse nicho daquele paciente que tem aquela gordurinha. O que é que a gente vai fazer com esse paciente? A lipo, escultura, Ultra HD e o graft. Que é aquela que já deixa os gominhos. A gente... Traduzindo seria a isso. gente tira aquela gordura incômoda. Certo. Prepara aquela gordura que não sai, que está ilhada lá, que está há anos. Tira aquela gordura, prepara com uma misturinha especial mágica que a gente faz. Transforma aquilo ali em células-tronco. E vai dar a definição não só do abdômen, mas do ombro, que é o deltoide, do trapézio, que é esse aqui do pescoço, das costas, do bíceps, da perna, panturrilha. Então, assim, hoje em dia a gente não joga gordura fora. Gordura é ouro para o cirurgião plástico. Aí é que a gente fica sem entender, porque se a gente quer se livrar da gordura e a gordura ela é reaproveitada para reconstruir, né, para refazer outras coisas, como é que a gente poderia pensar em algo assim anos atrás? Né? Pois é, porque a gordura estava no lugar errado. Tá. Que a gente tem que botar ela no lugar correto, porque a gordura, ela tem células-troncos. Quando a gente prepara essa gordura, ela vai rica em células-troncos. Células-tronco é aquela célula que toca em outra célula e se multiplica. E se a gente está botando dentro do músculo, ela pega uma fibra e multiplica em outra fibra, fazendo com que esse músculo não fique só mais volumoso, mas que ele fique com mais tecido muscular mesmo. Então, existem estudos de 6 meses de uma lipoescultura e o graft que você consegue dobrar a musculatura do reto abdominal. A gente chama isso de regeneração muscular. Então, aquele paciente que tem um músculo
deficitário, a gente consegue amplificá-lo. E se a gente der esse gás no paciente, até podem olhar no meu Instagram lá, tem sempre um exemplozinho de masculino e de feminino. Se a gente consegue dar esse empurrão no paciente, o paciente continua a treinar, continua a se cuidar, muda a vida dele. E pode até se motivar ainda mais, Com certeza, é o que precisava, para ele não ficar pensando em desistir. Porque muitas vezes o paciente não tem um resultado na academia, aí faz alguns meses e desiste. Aí volta, mas entendeu? Não é aquela coisa constante. Então a gente consegue com a lipoescultura e o graft dar o resultado que ele quer praticamente de imediato e ele fica só na manutenção. Entendi. Entendeu? Isso também é... Aí a gente pensa o seguinte, o homem, ele gosta de mexer mais com essa parte aqui do peitoral, do abdômen, chega lá no seu consultório, doutor, eu quero aquela barriga de tanquinho que tá ali, que fulano de tal tem. Tem gente que chega assim, quer mudar o nariz, quer ficar com o nariz igual de não sei quem. Ultimamente, eu tenho recebido muitos pedidos, tive um que foi muito legal, que eu fiz até uma postagem bem especial, que foi um rapaz, ele malhava já, mas aquela mesma história, malha, mas não tem o resultado que quer. Ele me pediu, doutor, sou fã do Gustavo Lima. Aí foi logo no padrão, padrão top, né? Então assim, aí eu fui ver o Gustavo Lima, e toda vez ele mandava uma foto do Gustavo Lima sem camisa numa lancha. Aí o rapaz, o padrão que ele quer é alto, viu? Então me esforcei ao máximo. E não é que ficou legal? Tá vendo aí? O cara tá felizaço da vida. O novo Gustavo Lima de Alagoas. Pois é, aí ficou... Eu disse, rapaz, acho que tá até melhor que o Gustavo Lima, viu? Ele começa a rir. E outra é a Virgínia, a barriga da Virgínia. Essa Virgínia do Zé Felipe, né? Então, assim, eu digo para esses pacientes o seguinte, eu sei que o que você quer é isso, mas a gente não pode prometer que vai entregar. Eu tenho um caminho a chegar, mas tipo, deixar igual é muito complicado, porque são organismos diferentes, são corpos diferentes. Então a gente não consegue entregar um resultado idêntico ao que a paciente está pedindo. Isso aí eu nem entro. Se ele me disser, não, eu só quero isso, eu nem vou operar. Porque não existe isso, você entregar uma outra pessoa. O resultado é dela. Então, eu melhoro do X para o X. Eu não pego o X e transformo em Y. Não tem como. Entendeu? Eu posso pegar uma referência. Poxa, ele quer o Gustavo Lima, tá certo, beleza. Eu já sei onde é que eu tenho que chegar, eu tenho que dar o máximo. Eu tenho que dar, em vez de eu colocar 20 ml dentro do músculo, que geralmente eu vou botar 40, porque o cara quer uma coisa mais marcado, mais, enfim, mais atlético. Então, mas eu tenho que sentir e passar a verdade para ele. Não adianta. A felicidade de um resultado, sempre bato nessa tecla. A felicidade de um resultado vai ser alcançada quando você entrega aquilo. Se a perspectiva do paciente, a previsibilidade dele está acima disso, não vai atingir, não vai alcançar. Então, ou você rebaixa a expectativa dele para igualar com o que você pode entregar, ou você não opera esse paciente. E é assim que eu faço. E eu posso entregar isso. Você aceita? Aceito, doutor, beleza. Ah, não, doutor, eu queria... Então é melhor não operar. Eu sou bem sincero, bem reto. Cada caso é um caso, né? A gente se espelha muito nesses famosos, nos artistas e tudo, mas a gente tem que ver que aquele memezinho que a gente fala, realidade versus expectativa. Exato. Né? A gente tem que... O nosso corpo tem que obedecer o nosso corpo, a nossa anatomia. Vai que a dele é diferente lá. Claro, eu tava discutindo isso com uma paciente. Eu operei ela, eu operei a tia e a sobrinha. A sobrinha, 30 anos. A tia, 50. Então, entendeu? Não vai... Músculos diferentes, fibras diferentes. Porque a da minha sobrinha... Poxa... A sobrinha tem 30 entendeu? Dias. Aí, tipo, não vai encaixar. Não vai. Agora, puxa o seu antes. Eu comparo o antes da pessoa com o depois. Ah, não, doutor, nem se compara. Então, como é que você vai comparar com outra? Não dá. Eu tenho que comparar você com você. O você antes que eu peguei e o você que eu entreguei. Eu te garanto que tá 100% melhor. Agora,
você comparar com... não, porque aquela atriz, aquela modelo... Não dá. Não foi isso combinado. Né? Então, a gente conversa bem direitinho isso aí. E eu imagino que para você, enquanto profissional, deve ser uma satisfação muito grande saber por todas as dificuldades que você também passou como profissional para se profissionalizar, para se capacitar. Quando você recebe o sorriso daquele paciente, aí depois ele posta lá, ela com um biquíni ou ele tal, e super satisfeito da vida, relacionamentos foram resgatados. Eu acho que isso enche você de motivação, senhora, né? Demais. As mensagens que a gente recebe, graças a Deus, são fantásticas. E a gente até tá começando a postar esses depoimentos no meu Instagram. É importante. É muito legal. É muito gratificante. Eu fico muito feliz que eu resgatei, como você falou, um relacionamento, resgatei a felicidade. Doutor, você me transformou. Muito obrigado. Um cara receber uma mensagem dessa de um homem é muito difícil. Eu receber uma foto de um homem de sunga, poxa, doutor, tô muito satisfeito, muito feliz. Entendeu? É um orgulho que eu sinto muito grande. Porque um homem passar uma mensagem dessa para outro homem, né, é muito difícil. É muito difícil. Os homens são mais... Os homens são totalmente fechados. De sentimentos. De sentimentos, assim, de tudo. É mais difícil. Mulher é mais fácil. Não, doutor, não sei o quê. O elogio do marido e tal, mas de homem para homem é muito difícil. E eu tô sentindo isso e é muito gratificante. Eu imagino, depois de um dia inteiro de cirurgia, se chegar em casa e dizer, poxa Deus, obrigada, uma missão cumprida, isso aqui muito bom. Dá mais ânimo ainda, né? Muito bom. Eu terminar uma cirurgia, aí a gente usa as tecnologias e evita o corte na paciente. Braquioplastia, por exemplo, a cirurgia do braço, que era uma cicatriz bem grande, né? Aí só faz um furinho só agora. Um furinho. Minha nossa senhora. Tomando uma unha, maravilha. Aí a paciente, aí eu vou dar alta, aí eu digo para a paciente, olha, talvez no futuro você queira cortar, tal, não sei o que. Aí a gente bota o jato de plasma, aí chega para dar alta a paciente, doutor, esqueça a próxima cirurgia. Já tô feliz, olha esse bracinho aqui. Poxa, isso aí você evita uma cirurgia de um paciente, porque ela ia se operar do braço depois. E ela dizia para mim que não vai mais querer. Poxa, uma cirurgia envolve riscos. Né? É um procedimento cirúrgico, é uma anestesia, é um pós-operatório e tipo... Não vou mais querer cirurgia, o seu resultado já entregou. E dá para fazer 2, 3 tipos de cirurgia de uma vez só? Dá. Eu costumo operar o máximo 6, 7 horas de cirurgia. É a maior cirurgia que eu faço. Aí dá para fazer quantas áreas? Tipo... Então, aí eu consigo fazer o braço, a mama, perna, coxa, costas e abdômen. Eu consigo fazer tudo isso. Tudo. A pessoa sai de lá um canteiro de obras. Se for com tecnologia. Sim. Porque aí é só furinho, não precisa você perder tempo de sutura, nem nada. Com tecnologia eu consigo. Agora, se for uma paciente que não queira fazer tecnologia, queira fazer da moda antiga, eu restringo muito e prefiro fazer em 2 etapas. Entendi. Entendeu? Então, a pessoa que vai fazer a cirurgia, primeiro tem que se preparar com a questão dos profissionais. Tem profissional antes, né? Além do cirurgião plástico, né? Para essa preparação. Tem. Eu costumo oferecer para os meus pacientes psicólogo, educador físico, nutricionista, para fazer um preparo antes da cirurgia. E a fisioterapeuta antes da cirurgia. Então, assim, ele já vai preparado e com os exames de sangue, de ultrassom e tudo mais antes, né? Então, ele já vai meio que preparado para o pós. Porque, como a gente falou no começo, não fica só na sala de cirurgia. Tem todo um pós-operatório, né? Então, é muito importante. Já fica aqui o convite para a gente falar sobre reconstrução, né? Sobre reparação, por exemplo, de cicatrizes. Mulheres que às vezes fizeram uma cirurgia que não deu certo há um tempo atrás, aí elas procuram um novo cirurgião para que refaça aquilo ali, porque aquilo também mexe com a autoestima, né? Já fica esse convite aqui. Com certeza. A gente cirurgião plástico, a gente faz a cirurgia para que saia 100%, mas nem sempre sai 100%. Então, é preciso o paciente estar ciente que é possível ter retoques, reparos. Então, e o cirurgião não se omite disso aí, né? O cirurgião, pelo menos todos que eu conheço, ninguém se omite a fazer um retoque, um reparo, porque é como a gente falou no começo,
é 50% do médico, 50% do paciente. E às vezes o paciente não segue, por algum motivo não seguiu, mas tipo, ele é meu paciente. Sim. Então eu vou atendê-lo, vou retocar a cicatriz. Poxa, às vezes o organismo, uma mama cede um pouco mais que a outra, né? Pelo uso mesmo do braço dominante. E aí precisa de um retoquezinho, uma coisa tola, a gente faz e não tem problema nenhum, deixa o paciente. O importante é ele estar feliz e satisfeito. Então, estamos aqui para falar sobre isso. Não vai faltar assunto não. Tem esse aí, tem a questão de silicone, que é a quantidade de ml que você coloca. O que está mais em alta hoje, o que não está. Pós-bariátrica, exatamente. Que tem muita. É um mundo de assunto dentro da área de cirurgia plástica. Eu já fiz o convite aqui para o Dr. Felipe. Tá fechado já. Então, vai ter o queijinho? Vai. Beijinho aqui da Dona Canastra Empório para alegrar o nosso podcast. É um prazer estar aqui e ver você decolando aí, voando. Todos nós. É um prazer. Viu? Valeu. Os seus pequenos que estão enormes. Né? Daqui a pouco eles estão aqui, né? Que bom. Já tem algum que já quer seguir a área de medicina? Não, eu gostaria que eles fizessem, né? A mesma área. Quantos anos? São 9 anos e 6 anos. Certo. Mas aí já daqui a uns aninhos eles estão por aqui. Começam. Então, mais traga para assistir o próximo. Tá, vou trazer sim. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo grande no coração. Muito obrigada pelo carinho e pelos os internautas que estão começando aí a nos seguir no nosso canal do Sério.podcast no YouTube. Também nas plataformas. Compartilhe essa entrevista, porque aqui é um serviço de utilidade pública. Tá vendo? E eu vou ficando por aqui. Beijo. Até o próximo episódio. Tchau. A gente vai ficar aqui com esse queijinho gostoso.